Ele foi um dos principais banqueiros de investimento do mundo e ajudou a financiar muitas empresas importantes, como a General Electric e a US Steel Corporation, a Northern Pacific Railway, a International Mercantile Marine Company. Financiou a construção do Canal do Panamá. Conseguiu evitar uma crise financeira ao organizar um empréstimo de 60 milhões para o governo dos Estados Unidos. Ajudou a criar a Standard Oil, uma das maiores petroleiras do mundo. Para entender a determinação e influência de JP Morgan, devemos primeiro voltar ao tempo, muito antes da América ser uma potência econômica com um PIB de 21 trilhões de dólares. É muito fácil esquecer que a América já foi um mercado emergente há pouco tempo atrás. Dependia quase inteiramente do capital britânico. Então vamos explorar a história com uma combinação de timing, genialidade e conexões fizeram de JP Morgan o homem mais poderoso da história das finanças americanas. O avô de John Pierpont era um pregador radical e ardente e apresentaria a seu neto o poder de falar com força, tornando uma habilidade que mais tarde pagaria dividendos para o futuro capitão da indústria. Para complementar a vida de Pierpont, o seu pai era uma figura imponente e instrumental em sua origem. Julius Spence Morgan era um empresário altamente respeitado, tanto no setor bancário americano como no europeu. John Pierpont Morgan nasceu em 17 de abril de 1837, com muitas vantagens que poderiam ser dadas para prepará-lo para um futuro brilhante que estaria por vir. Porém, nem tudo na vida é flores, e não foi diferente com o jovem Morgan. Ele era uma criança doente, que sofria de convulsões, febre reumática e tinha fortes dores de cabeça. Porém, sua complicação de saúde se agravaria com a acne óssea, que inflamou gravemente, chegando a romper os vasos sanguíneos do nariz. Sem tratamento adequado na época, sua condição piorou bastante, com seu nariz ficando desfigurado, com uma cor vermelha. Por conta deste problema, John precisou se isolar de outras crianças, não sendo possível brincar ao ar livre como a maioria dos jovens da época. Ele ficava dentro de casa, onde passava o tempo se dedicando aos estudos, aprendendo como funcionavam as demonstrações financeiras. No outono de 1848, Pierpont foi transferido para a escola pública de Hertford e em seguida para a Academia Episcopal em Cheshire, no internato principal. Em setembro de 1851, Morgan passou no exame admissional para uma escola especializada em matemática para preparar jovens para a carreira no comércio. Nenhuma outra pessoa teve um impacto tão forte na vida de Pierpont quanto a do seu pai, ainda que o relacionamento entre os dois não fosse provavelmente o melhor, descrito como sendo amoroso. Em 1º de outubro de 1854, seu pai, Julius, tornou-se sócio da empresa George Peabody Company, com sede em Londres. Sendo assim, a família teve que se mudar para a Inglaterra. Porém, John Pierpont Morgan, com apenas 17 anos, não ficaria muito tempo por lá. Seu pai, preocupado com seu humor explosivo, procurou orientar sobre princípios fundamentais, como disciplina e responsabilidade. Depois que terminou os estudos, JP Morgan começou sua carreira em Wall Street, com o objetivo de lucrar com o mercado emergente americano. Com a ajuda de seu pai, JP Morgan conseguiu um estágio inicial como balconista não remunerado em um pequeno banco em Nova York, o Duncan Sherman Company. Um dos seus principais atribuições era fornecer inteligência estrangeira para seu pai em Londres, enviando as notícias atualizadas através de um telégrafo, comunicando como estava a economia e política americana. Com sua mais nova posição em Wall Street, Pierpont ganhou experiência inestimável e em primeira mão no mundo dos negócios, mas sua ambição incansável logo superou aquela pequena empresa e em 1861 fundou sua própria empresa, a JP Morgan Company. Um dos ganhos
em trabalhar no setor bancário foi a introdução de Pierpont na elite de Nova York, permitindo que se misturasse com a alta sociedade. Foi em uma dessas reuniões que uma jovem despertou seu interesse e o conquistou de imediato. Ela se chamava Amélie Sturgis e pertencia a uma família de banqueiros. JP Morgan ficou hipnotizado. Nos 3 anos seguintes, Morgan e Mimi, como era chamada, ficaram cada vez mais próximos e apaixonados um pelo outro. Mais uma vez, o destino pregaria uma peça na vida de JP Morgan. Embora Mimi dissesse que estava muito doente para um casamento, Pierpont correu para se casar com a mulher de seus sonhos em outubro de 1861 e ela chegou a falecer de tuberculose 4 meses depois. Depois do luto, ele se dedicou exclusivamente aos negócios como nunca. Aos 33 anos e com o mundo pronto para bater à sua porta, seu pai, Júnior, arranjou uma nova parceria para JP Morgan. Um dos seus contatos em Londres era o banqueiro da Filadélfia chamado Anthony Drexel, que era mais velho 11 anos que Morgan. A atitude consciente do seu pai, Júnior, era que o jovem Morgan precisava conviver com mentes mais sábias. A empresa de Drexel já estava faturando $350 mil por ano. Um novo empreendimento foi criado, a Drexel Morgan Company, em 1871. Porém, foi mais do que seu gênio financeiro que o tornou tão bem sucedido. Era também sua imagem intimidadora, que só era intensificado pelo formato de seu nariz exagerado e deformado, devido a problemas com acne óssea. Seu olhar feroz foi descrito como olhando para uma luz de trem que se aproxima. Com uma estatura acima da média, com seus 1,88 m de altura, Morgan usou sua aparência assustadora para dobrar seus oponentes à sua vontade, especialmente aqueles na indústria ferroviária. Ao contrário da maioria das empresas, com barreiras de entrada relativamente baixas, iniciar uma ferrovia poderia custar um investimento na casa dos 17 a 35 milhões de dólares. Felizmente para Drexel Morgan e Company, havia apenas uma porção de bancos que poderiam financiar projetos desta magnitude. Mas apesar dos altos custos iniciais, a indústria ferroviária havia se expandido demais, com diversas empresas oferecendo linhas que competiam entre si, todas tentando atender ao crescimento sem fim das Américas. Nesta época, o empresário Andrew Carnegie já fabricava mais aço do que toda a Grã-Bretanha. John D. Rockefeller estava refinando até 80% do petróleo da América. Porém, os trilhos, por outro lado, era exatamente o oposto. Não era incomum ver várias empresas estabelecendo linhas ferroviárias ao longo da mesma rota para competir uma com as outras, consequentemente diminuindo lucros dos negócios. Enquanto muitos viram como uma expansão excessiva, Morgan enxergou uma excelente oportunidade. Ao invés de possuir ações passivamente em empresas ferroviárias, ele desempenharia um papel mais ativo na gestão corporativa das ferrovias atuais. Esta prática se popularizou e ficou conhecida como Morganização, um acrônimo com o nome Morgan e mais organização. Embora nos dias atuais seja conhecida como investimento ativista. Com o passar do tempo, Pierpont ganhou uma reputação incomparável como negociador honesto e franco, sendo mediador de vários negócios cada vez maiores. JP Morgan aperfeiçoou a arte da consolidação, pois sua crescente reputação ajudou a atrair ainda mais negócios para sua empresa. Em 1901, JP Morgan foi abordado por Andrew Carnegie, que estava no auge, faturando $40 milhões no ano. No entanto, estava pronto para se aposentar do mundo dos negócios. Então Andrew escreveu um pedaço de papel, o valor pelo qual estaria disposto a vender seu negócio, e o entregou no escritório de Morgan, dando apenas uma olhada no preço de $480 milhões. JP Morgan concordando plenamente com aquela quantia, estabelecendo a maior transação comercial da história na época.
Ao fazer essa transação, ele também criou a primeira empresa bilionária do mundo, a US Steel Corporation, avaliada em 1,4 bilhão de dólares, equivalente a impressionantes 7% do PIB dos Estados Unidos da América naquele período. Além do seu controle sobre a indústria siderúrgica, o mais novo empreendimento de Morgan, a Northern Security Company, comprou e controlou duas das maiores ferrovias do país. Isso significa que Morgan possuía um terço de todas as linhas ferroviárias em uma época em que 60% da capitalização do mercado de ações da América consistia em empresas ferroviárias. As pessoas começaram a sussurrar que JP Morgan era o dono dos Estados Unidos e ex-presidentes como Cleveland e McKinley eram a favor de que as megacorporações assumissem o controle do país. Não pareciam se importar. Em contraste, Roosevelt, que era contrário ao monopólio e acreditava que o trabalho do governo deveria crescer com o tamanho da indústria americana. Enquanto viajava pela Itália, em 31 de março de 1913, Morgan faleceu pouco tempo depois da meia-noite. Seu filho JP Morgan Jr. imputou a morte ao Comitê Público que tanto sofrimento tinha causado ao seu pai. JP Morgan deixou 4 filhos e sua esposa Frances Louise Tracy, com quem viveu entre 1865 e 1913. Por respeito, Wall Street não apenas hasteou suas bandeiras a meio mastro, como também fechou a bolsa de valores até o meio-dia. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero sinceramente que tenha gostado. E desde já agradeço pela sua audiência. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Um abraço e até breve.